Caio Collet. Essa equipe aqui, para mim, é uma equipe que existe hoje para poder ajudar a Andretti, e foi nítido ver o crescimento dela desde que eles saíram da Andretti e assinaram com a Ganassi, aquele sentido de parceria. Isso aí, as 2 temporadas foram bem claras nesse sentido. Eu acho que o próprio Hélio tem carregado essa equipe nas costas, dentro do carro e principalmente fora do carro. O Scott Gallagher já esteve aqui com a gente e já falou que o Hélio trouxe uma coisa de fazer palestra para a equipe, que os caras não sabiam o que era uma função do outro e a engrenagem não podia trabalhar. O Hélio é sócio. Eu acho, assim, pelo que eu ouvi, não posso falar fonte e não posso acreditar que seja assim. É só um palpite que a pessoa me deu. Que esse ano pode ser o último ano da tentativa do Hélio Castro Neves como disputando a possibilidade da 5ª vitória. Douglas, fala do teu primo aí, cara. Cara, eu acho que dá um toque na Meyer Shank, eu acho que isso aí vai implicar para os 2 pilotos, tá? A Meyer Shank, eu acho que é a equipe que corre com menos pressão no grid, por causa que ela é uma equipe que começou lá embaixo, o Elinho levou ela um patamar acima, depois ele paginou por problemas da própria equipe não ter dado conta dos pilotos que tinha, deu uma decaída, e agora com o Armstrong e com o Rosenqvist, eles estão entregando os resultados, umas poles ali, tá fazendo um papel legal, mas não tá aquela coisa assim de largar a equipe lá no grupo de cima, ela tá no grupo intermediário ainda. Dentro da proporção de equipe que ela ocupa, para ele está ótimo ali no meio, o que vier para frente é bom, e se voltar para trás é um passo para trás, mas o que vier para frente está bom. Não tem a pretensão de ser campeão de tudo, ganhar tudo. A ter pretensão de estar ali entregando um resultado bom, continuando a parceria com a Chip Ganassi. O Marcos Armstrong é um cara que eu acho que para mim é esse ano só, e depois eu acho que ele baila. Posso estar enganado. Sendo nos próximos capítulos. Eu também não espero muito dele, não. Léo, e você? No passado, eu estava vendo uma entrevista com o Mike Shank e ele falava justamente dessa mudança para 2 pilotos que ele considerava pilotos mais rápidos, para classificar melhor. Então, no caso, ele acho que era o Rosenqvist e o Malucas. Então, eles tiveram muitas poles, mas nas corridas eles não vingavam. Então, quando foi em 25, o Malucas saiu, ele trouxe o Armstrong, meio que a contrapeso ali na parceria da Ganassi. E, surpreendentemente, eles têm feito boas poles e também têm feito boas corridas. Se a gente olhar aqui na classificação do campeonato, o Armstrong foi 8º colocado e o Rosenqvist foi 6º colocado. Então, assim, isso para mim mostra uma evolução de ambos, né? Mostra a evolução da Meyer Shank. Pode se chamar de Ganassi B, ou, enfim, do jeito que vocês quiserem, mas é uma evolução. Era um cara que eu sempre fui muito assim, esse aí é água de chuchu, tanto faz. Nunca dei muita bola para esse cara, mas aos pouquinhos ele está conquistando o espaço dele. E como o Douglas bem disse, é a equipe que tem menos pressão. De qualquer modo, eles não quer dizer que eles não estão trabalhando para conseguir melhores resultados. Então, você ter os 2 membros da equipe no top 10, numa equipe mediana, eu acho que foi um grande resultado em 25 e eu espero que eles possam melhorar ainda mais para 2026. No caso do Armstrong específico, é isso aí. Vou deixar uma bomba aqui pro Adler, para depois ele não ficar com ciúme que eu não pego no pé dele, não sei o quê, fica aí. Eu preferia o Linus Lundqvist nesse carro do Marcus Armstrong. Na minha opinião, é mais piloto. Mas, enfim, sim, eu não sei o que houve lá no escritório do tio Bolacha. E você, Adler? O Marcus Armstrong, assim, nunca demonstrou resultados assim muito expressivos, mas pela colocação do campeonato dele, de uma equipe de média prateleira, ele se tornou, assim, dentro das proporções do que a equipe pode oferecer. Acredito que, assim, foi considerado boa a temporada dele de 2025. E lembrar também, né, que acho que, se não me falha a memória, ano passado a equipe largou no top 3, acho que da Indy 500, não foi? A Meyer Shank? Eu não lembro. Largando em terceiro, né? Precisaria olhar aqui. Enfim.
Se eu não me engano, o Félix largou em terceiro. Não sei se foi o Takuma em terceiro ou ele em segundo. Se eu não me engano, foi o Schwartzman primeiro, o Takuma segundo e o Rosenqvist terceiro. Rosenqvist em terceiro. O Rosenqvist largou em quinto. Bom, enfim, não deixa de ser... Segunda fila, né? Segunda fila. Não deixa de ser no pelotão da frente. Então, assim, eles estão trabalhando para quem sabe, né, ter mais uma vitória na Indy 500, né? A primeira vitória da equipe, né? Maravilha. Já que vocês falaram, se a gente falar. Já que vocês falaram nele, cara, gente boa pra caramba, mas assim, não espero mais muita coisa dele. Acho que ele já chegou no limite dele. Tá na sua terceira equipe em muito pouco tempo. Ele começou pela Ganassi, depois foi para a McLaren. Esperava dele mais na McLaren e foi para a Meyer Shank. Eu acho que daqui a pouco ele vai começar a fazer hora extra também. E você, Douglas? Enquanto ele conseguir continuar entregando esses resultados que mantém a equipe na prateleira onde ela está sem decair, ele continua, cara. Eles podem querer um pouco mais ali, mais um tempo à frente, exigir uma vitória, terminar um top 5 no campeonato, aí muda. Mas aí a equipe tem que entregar as condições justas para ele. A McLaren, a Chip Ganassi, quando correr, entregaram a equipe condições para ele, entregar as condições, mas ele tinha um plantel muito mais qualificado para ele lutar contra dentro da equipe. Contra no bom sentido, né? De adversário de resultado. Agora na Meyer Shank ele tá... É que nem eu digo, ele tá sem pressão. Quando ele continuar correndo sem pressão, tá tudo certo. E você, Léo? Eu vou muito nesse sentido que o Douglas falou. É um cara que evoluiu, mas eu também acredito que ele tá muito perto do topo dele. Eu não sei se ele tem muito mais para onde crescer, mas é um cara que pode compor elenco aí, vamos dizer assim, na Meyer Shank. Sendo um piloto referência e tudo. É um cara rápido de classificação. Ele tem 6 poles. E ele vem sempre levando a Meyer Shank ali pro Fast Six repetidamente ali durante a temporada. Então, é um cara que eu acho que pode contribuir bastante ali para Meyer Shank. Muito mais do que o próprio Armstrong, na minha visão. Beleza. E você, Ada? Eu vou também acompanhar o Douglas e o Léo. É um piloto que, assim, tem bastante resiliência de ele andar no pelotão da frente. Apesar de ter uma vitória só, mas ele é um piloto bem agressivo e ele anda geralmente sempre no pelotão da frente. Quem sabe, às vezes, né, Indy 500 tem muito disso, né? Quem sabe ele não possa beliscar uma também, né? Também pode ser que tenha a chance dele. Ele largando no pelotão da frente, a chance vai se tornando maior. E o próximo piloto? Esse aí eu acho que não precisa falar muito dele, não, né? Eu acho que o pessoal tem pesquisado sobre ele na internet para saber quem é, o que ele faz da vida. Garoto novo, né? Porque ele pinta o cabelo até hoje. É um cara que todos os anos que eu vou, eu mexo com ele. Aí esse ano eu falei, ô Hélio, o Tony falou que andou nevando lá na Geórgia, é verdade? Ele olhou pro meu cabelo branco, né? Nevou muito no Brasil também, né? Eu falei, fui mexer, já era, né? Cara, assim, o Hélio pode não ter aquele olhar do gangster, mas ele tem uma coisa que eu admiro muito, que é a simplicidade dele, entendeu? Ele, assim, ele não tem um título, ele bateu na trave várias vezes. Beleza, ele tem 4 Indy, ele tem 3 Daytona, ele tem um campeonato da IMSA. Enfim, aos 51 anos está aí firme e forte, 51 anos está aí lutando firme e forte, tentando. Eu acho que não vai ficar mais indo muito tempo. O que eu ouvi falar, como eu falei, era que esse ano poderia ser o último ano dele. Vamos ver. Espero estar errado, espero vê-lo tentando e conseguindo essa quinta corrida. Mas hoje eu fico feliz saber que a gente está tendo uma renovação. Tardia, mas está tendo uma renovação. E você, Léo? O Hélio
falar do Hélio é chover no molhado, né? A gente sabe que na Indy 500 desse ano ele teve um problema ali de motor, se eu não me engano. Ficou coisa meio inexplicada, assim, né? Porque ele vinha muito bem, junto com os outros carros Ganassi, vamos dizer assim. Ele vinha muito bem, e ele disse que estava feliz com o carro, estava legal. Aí no dia do Carburation Day, eu senti ele inquieto, incomodado com alguma coisa, né? Então, isso refletiu muito na posição de largada dele, largou muito para trás. E de repente o carro dele também meio que parou de desempenhar, vamos dizer. Não sei se foi algum acerto que eles não fizeram, foi um acerto que eles tentaram arriscar e não deu certo. Mas se você vê, em determinado momento da prova, ele vinha junto com o Newgarden, na mesma balada. Uhum. Então, era para ele estar no top 10, sacou? Um momento da prova. Então, talvez largar tão atrás não fosse um impeditivo. Então, vamos torcer para que o Hélio tenha a melhor sorte, porque, assim, competência, qualidade, ele tem. Então, é só aquela coisinha de sorte ali para ele pegar um conjunto perfeito para conseguir mais uma vitória na Indy 500. Ó, antes de eu passar para vocês, só uma questão. Eu, assim, conversando com ele várias vezes, que a gente já pôde conversar até aqui no IndyCast Brasil, conversando com o Mike Shank, ele me disse: o Hélio, existe o Meyer Shank antes do Hélio e existe hoje o Meyer Shank depois do Hélio, entendeu? Então, assim, é um cara que ainda entrega, é o que o Léo falou, tá na idade, tá chegando mais para a aposentadoria, mas, assim, tem produzido bastante. Douglas. O Elinho atualmente dentro da Indy está na mesma prateleira do Dixon, ele não precisa provar nada para ninguém, ele está ali porque ele está atrás de um sonho, ele não está ali porque precisa de dinheiro, ele não está ali porque ele quer estar correndo atrás de equipe para temporada. Ele está ali porque ele está atrás do objetivo dele, que nem o Dixon. O Dixon fala brincando que ele fala que tem os filhos, tem plano de saúde, tem faculdade, mas é dos filhos, são caras que estão ali porque gostam do negócio. O Elinho, eu acho que ele não está mais fazendo temporada inteira, porque eu acho que ele não tem mais, vamos falar num bom português, ele não está mais com saco para isso. E o Dixon ainda está com gás ainda, o Dixon é mais novo, o Dixon tem mais condições. Mas agora o Hélio está muito parecido com o Jimmy Johnson quando correu na Ganassi. É um cara que não precisava provar nada para ninguém, que chegou, correu, não deu certo. O Hélio, graças a Deus, deu certo, e se Deus quiser, vamos ter esse tempo aí para fazer história. Esperar para ver. Maravilha. Adler, algum ponto mais aí? Falar dele eu falo com o maior prazer do mundo, porque, assim, você vê o cara que saiu do país onde saiu, que eu sempre falo e comento que praticamente não se tem incentivo nenhum. O pai gastou todos os tufos, tudo que tinha, para fazer uma aposta arriscada, como qualquer família faz. Se ela tem muita condição, se tem média ou se tem algum aporte no começo da carreira. E tá aí com esse maravilhoso, com as maravilhosas estatísticas que eles deixou para nós. Me envergonha de ele ser muito mais conhecido. Claro, isso é uma honra de ter um cara que é brasileiro ser reconhecido num país como é os Estados Unidos, que ele é amado, assim, pelo país todo. Aonde ele vai, ele dá autógrafo, tira foto, enfim. E ele não ser tão reconhecido aqui. Isso às vezes me envergonha um pouco. Mas, enfim. Senhor Hélio Castro Neves, vamos torcer pela 5ª vitória e torcer para mexer tirar ele do hall dos quatro pilotos que mais ganharam e deixar 3 com 4 vitórias e só ele lá, a parte dele só com 5. Competência a gente sabe que ele tem para isso e brilho. Bem, eu vou para Ed Carpenter.